Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que chego até você, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, com a leitura e a meditação do Evangelho Dominical. Neste domingo celebramos a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deseja acompanhar na sua Bíblia, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, que antigamente esta solenidade compendiava 3 mistérios: a visita dos magos, vindos do Oriente, como acabamos de ouvir no Evangelho, mas também o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão e as bodas de Caná. Com a reforma litúrgica, estes 3 mistérios foram subdivididos em 3 domingos e, de modo especial, no ano C. Nós celebramos o ano A e estamos diante, portanto, do mistério da visita dos magos do Oriente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, no Natal, nós contemplávamos a humanidade do Verbo. Hoje, nós contemplamos a divindade do menino. E assim a contemplamos com a visita destes 3 homens que vêm até diante de nosso Senhor, nos braços de Maria Santíssima, e ali apresentam os seus presentes. Eu gostaria de dividir a nossa meditação em 3 partes. Primeiro, na figura dos magos. Segundo, como eles encontram o menino Jesus. E terceiro, os presentes que eles oferecem ao menino Jesus. Ora, quem eram estes 3 homens que vieram de uma terra muito distante à procura do menino Jesus? A igreja nos explica que eram homens sábios e profundamente estudiosos, observadores da ordem da criação e homens que procuravam a sabedoria, mas eram pagãos, ou seja, não faziam parte do povo eleito. Nós podemos aí já notar a diferença entre a visita dos pastores e a visita dos magos. Os pastores foram guiados pelo anjo, porque estavam
acostumados, tinham a fé revelada, a capacidade de aderir às manifestações sobrenaturais, que exigissem um pouco mais de elevação na mente e até mesmo nos próprios sentidos. Já os magos eram pagãos, não eram membros do povo eleito, e Deus usa de uma estrela. Deus mostra, portanto, as suas maravilhas na ordem da criação. Ora, os magos chegam até Belém guiados pela estrela, mas não chegam ao menino Jesus. Para eles chegarem ao local onde estava o menino Jesus e a Sagrada Família, é necessário que sejam abertas diante deles as Sagradas Escrituras. Ora, os magos, eles prefiguram a entrada dos pagãos na igreja. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas guiadas por uma reta razão, guiadas por uma boa vontade e que procuram a verdade, e que procuram alcançar a sabedoria e que sem culpa própria não tenham conhecido o anúncio do verbo, eles podem chegar, eles podem andar por um caminho ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Um caminho limitado, porém, porque eles conseguem chegar até um determinado momento, mas daquele momento em diante é preciso a fé sobrenatural, é preciso a virtude da fé teologal, é preciso a fé revelada, é preciso o confronto com as Escrituras para se chegar a nosso Senhor Jesus Cristo, que o homem não é capaz de fazer por si só se Deus não vem lhe ajudar, se Deus não vem lhe dar as mãos, como foi no caso dos magos. Chegaram até Belém, guiados pela estrela, contemplando as maravilhas da criação, mas para chegar até o menino Jesus foi preciso o contato com as Escrituras. Veja, meu irmão e minha irmã, hoje a estrela de Belém para toda a humanidade é a Igreja Católica, este grande sinal deixado para que a humanidade alcance e conheça em sua plenitude o Verbo encarnado. É isso que nós temos que aprender, dentre tantas coisas, com esses três homens, que você pode perceber que no começo são guiados por uma estrela, mas quando voltam para casa, eles já são orientados como os homens de Deus na Bíblia, ou seja, Deus fala com eles através de sonho. Um modo muito singular, muito próprio de Deus falar com os membros do povo eleito, porque aqueles homens tinham já recebido a fé. Algumas curiosidades a respeito deles. Por que são três? Por causa dos presentes que nós ouvimos hoje no fim do Evangelho: ouro, incenso e mirra. O Evangelho os nomeia como magos, ou seja, como estudiosos, como filósofos, grandes observadores da ordem da criação, de modo especial nos astros, que foram capazes de perceber aquela estrela singular que apareceu no céu. Portanto, eram homens estudiosos, né? E por que os chamamos de reis? Porque nos disse o profeta Isaías, na primeira leitura da missa, e inclusive no Salmo da Santa Missa, que os reis chegariam de toda parte até a presença do grande rei. Então, por isso, desde muito cedo se chamou os magos do Oriente também de reis. E muito provavelmente eram homens de uma certa nobreza por conta dos presentes caros, né, e substanciosos que oferecem ao menino Jesus. Então, não eram homens supersticiosos, como se pudesse confundir, por exemplo, com aqueles que hoje são adeptos da astrologia. Não. Naquele tempo, embora se corresse o risco de misturar-se com a superstição, vejam que Hugo de São Vítor, no século XII, na Idade Média, portanto, ele vai falar a respeito dessa possível mistura de superstição, mas se tratava de um estudo sério. E até porque, se os magos fossem guiados apenas por superstições, eles não teriam chegado ao menino Jesus. Ali havia uma reta razão, ali havia os homens de boa vontade, no melhor sentido da palavra. Pronto.
eles chegam até diante do menino Jesus, mas onde o menino Jesus está? Nos braços de Nossa Senhora. Ora, precisamos da igreja para conhecer a Nosso Senhor em sua plenitude e precisamos de Nossa Senhora para chegar bem perto e o mais perto possível do menino Jesus, do nosso Salvador. Então, fica para nós aí duas constatações muito sérias e muito graves a respeito da igreja para a salvação, para se fazer um caminho reto, para se alcançar o Verbo encarnado em toda a sua plenitude, assim como a devoção à Nossa Senhora. Tirar, portanto, a Igreja Católica e a devoção à Nossa Senhora, o papel de Nossa Senhora, é muito provável que haja a perda pelo caminho. Né? Muito provável não, haverá a perda pelo caminho. Tá? Então, nós precisamos da igreja para chegar até o menino Jesus e precisamos de Nossa Senhora para estar sempre com ele. A respeito dos presentes que os magos trazem, tradicionalmente eles simbolizam o ouro, a realeza, o incenso, a divindade e a mirra, a humanidade ou a paixão de Nosso Senhor. Mas Santo Ambrósio, ele traz um significado desses presentes, tudo relacionado a nós. O ouro, por exemplo, o que ele significa? A sabedoria. O que os magos buscam a ponto de chegar até Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também buscamos, procuramos, tanto em virtude da reta razão, quanto da fé, para que ela seja mais abrasada e cada vez mais elevada dentro de nós. Em poucas palavras, se nós pudéssemos definir essa sabedoria, significa olhar para todas as coisas com os olhos de Deus, a partir de Deus, enxergar o próximo, o mundo e os próprios mistérios de Deus com os olhos de Deus. Essa significa a sabedoria. Não é um acúmulo de conhecimentos, não é uma mera aquisição de experiência de vida, né? Porque essa não é a sabedoria. Seria uma sabedoria humana, mas não a sabedoria divina, a qual nós somos convidados a buscar e também oferecer ao menino Jesus. O incenso, ele simboliza a oração, a virtude da oração. É a oração que nos coloca em comunhão com Deus, que nos faz alcançar a Deus, que nos coloca nesta constante de vida com Deus. Nos cabe pensar, portanto, diante do menino Jesus, qual o teor da nossa oração, qual o tempo que nós dedicamos à oração, o que nós podemos e vamos oferecer a Ele nesta solenidade da Epifania. E, por fim, a mirra, que simboliza os sacrifícios, as penitências, os sofrimentos que são oferecidos a Deus Nosso Senhor. Não só aquelas penitências, aquelas mortificações que nós procuramos, que nós fazemos, mas aquelas que vêm até mesmo sem a nossa procura, a nossa intenção, simplesmente acontecem. E aí nós descobrimos uma chave de ouro, como muitos a chamaram, do paraíso, que são os sofrimentos. Não só pelo fato de que eles nos purificam, são de certo modo castigo por causa do pecado, ora todos nós somos pecadores, não só, mas porque se existe algo que mais nos identifica a Nosso Senhor Jesus Cristo, são os sofrimentos. Então, o sofrimento, a gente pode fazer tanta coisa diante dele, pode reclamar, pode correr dele, mas a gente pode oferecer e ele pode se tornar um enorme tesouro a ser apresentado, especialmente diante do menino Jesus, nesta solenidade da Epifania. Pense aí então no ouro, no incenso e na mirra. Pense também como você está comparecendo no dia de hoje, nesta solenidade da Epifania, diante do menino Jesus. E que as bênçãos do Natal, que já vai encaminhando para o seu encerramento, um tempo tão belo, tão cheio de graça, de virtude, mas que parece que é tão curto, mas que essas bênçãos, elas
entrem na sua vida, entrem na sua casa e permaneçam durante todo o tempo do ano litúrgico. E eu desejo de coração esta bênção para você e para a sua família, que você possa comparecer não com as mãos vazias, mas com seu coração, com a sua alma, com toda a disposição diante do menino Jesus, com o seu ouro, o seu incenso e a sua mirra. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.